Acorda sozinho, come sozinho, reza sozinho. Todos pensam que é antissocial. A sua família acha que está deprimido. Os seus antigos amigos acham que você enlouqueceu. Mas, e se eu lhe disser que o próprio Deus orquestrou o seu isolamento? E se a sua solidão for, na verdade, a declaração mais forte de que é o escolhido? Eis o que realmente está a acontecer. Você não está avariado, está a ser reconstruído, e o processo não é aleatório, é intencional. Nos próximos 9 minutos, vou revelar 7 verdades bíblicas sobre o porquê de Deus separar os seus escolhidos. Com base na 7ª razão, nunca mais verá a sua solidão da mesma forma. Mas primeiro, deixe-me perguntar algo que o possa impactar. Alguma vez se sentiu como se estivesse a viver num mundo diferente de todos ao seu redor, como se estivesse a falar uma língua diferente, mesmo usando as mesmas palavras? Responda sim, se já se sentiu espiritualmente sem lar na sua própria vida, porque se for esse o seu caso, o que está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como encara a sua situação. Primeira verdade: a sua solidão é a proteção divina. Saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, 2 Coríntios 6,17. Deus não te chamou para o conforto, Ele chamou-te para a pureza. Aquele amigo que sempre coscovilhava desapareceu. Aquele parente que troçava da sua fé afastou-se. Aquele círculo social, obcecado pelos bens materiais, foi removido. Acha que perdeu amigos? A verdade é que Deus expulsou os invasores espirituais. As suas antigas conexões estavam a contaminar o seu chamado. Deus ama-te demais para deixar que isso continue. Então, Ele removeu o que estava a impedir o que está-o a construir em si. Eis a sua realidade. Se ainda se encaixa perfeitamente na sua antiga vida, não cresceu espiritualmente. Crescer exige desprendimento, e desprender-se parece uma perda, até compreender que, na verdade, é libertação. A segunda verdade é revolucionária. O seu isolamento é a academia de liderança de Deus e você é o seu melhor aluno. Todo o líder bíblico passou tempo a sós com Deus antes de assumir o seu chamamento. Moisés suportou 40 anos no deserto, Davi sobreviveu anos em cavernas, Paulo esteve 3 anos na Arábia, Jesus esteve 40 dias no deserto. Não está a ser punido, está a ser preparado para algo que exige um caráter que só pode ser forjado na solidão. Neste momento, Deus está a revelar-lhe o seu coração. Ele está a ensinar-lhe coisas que não pode aprender no meio da multidão, revelando verdades que só vêm através de uma comunhão íntima com Ele. A verdade brutal: as pessoas que virão depois de si, amanhã, contam consigo para acertar isso hoje. A sua solidão atual é a tábua de salvação delas no futuro. Agora, o terceiro motivo vai surpreendê-lo, porque explica por que se sente tão diferente de todos os que o rodeiam. E se isso ressoar com o seu espírito, diga-me, clicando no botão de gosto. A terceira verdade é profunda. Você opera literalmente numa frequência diferente agora. E isso não é culpa sua, é a sua transformação. Eles não são do mundo, tal como eu não sou deste mundo. João 17,16. Enquanto outros se preocupam com a Netflix, você estuda profecias. Enquanto eles planeiam férias, você planeia como servir a Deus. Enquanto eles se preocupam com a pontuação de crédito, você preocupa-se com as almas. Isto não é superioridade, é transformação. E a transformação cria separação. Tenta conectar-se com antigos amigos, mas as conversas parecem vazias. Eles acham-no estranho, sente-se incompreendido. O abismo aumenta naturalmente porque se está a tornar mais parecido com Cristo. E o próprio Cristo disse que os seus seguidores não se enquadrariam neste mundo. A quarta verdade é profunda. A solidão é o derradeiro teste de lealdade de Deus e nem todos passam. Considerem como pura alegria
quando enfrentam provações de vários tipos, Tiago 1:2. Quando não tem ninguém para o encorajar, ainda o louva. Quando os amigos o abandonam, ainda confia nele. Quando a família não compreende, ainda lhe obedece. Deus usa o isolamento para separar os verdadeiros crentes dos cristãos sociais. Muitos seguem Deus quando é popular, mas os escolhidos seguem Deus quando isso lhes custa tudo, incluindo os relacionamentos. A sua solidão está para revelar algo crucial. A sua fé é real ou apenas uma rotina religiosa? Este teste determina se está pronto para o peso do seu chamamento. Espere, preciso de lhe contar algo fundamental que mudará tudo sobre o que vem a seguir. Se ainda está ao ver, está entre os 40% melhores espectadores. Isto significa que leva a sério o seu crescimento espiritual e conquistou o direito de ouvir o que a maioria das pessoas, alguma vez, compreenderá. Os próximos 3 motivos vão impactar-te como um raio. Por isso, se está pronto para a verdade que o diferencia da multidão, deixe um like. A quinta verdade é estratégica. Deus afasta as pessoas antes que elas possam destruir o seu destino, mesmo quando dói no coração vê-las partir. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10:36. Aquela pessoa que critica sempre as suas ideias, afastada. Aquele familiar que diz que o seu chamamento é apenas uma fase, afastado. Aqueles amigos que troçam da sua espiritualidade, afastados. As disciplinas humanas se foram. Deus não as tirou para te magoar. Ele removeu-as para salvar a sua missão. Os seus sonhos são demasiado preciosos para serem gozados por pessoas que não conseguem sequer gerir a sua própria vida. Esta é uma estratégia divina. Deus protege a sua visão, controlando o seu ambiente, mesmo quando o processo parece uma rejeição. A sexta verdade é transformadora. Os diamantes são formados sob pressão, e assim são também os vasos escolhidos por Deus. Mas ele conhece o caminho que eu sigo. Quando ele me tiver provado, sairei como ouro. Jó 23:10. Todo o profeta passou um tempo em isolamento antes da sua grande vitória. Elias junto ao ribeiro, João Batista no deserto, Jesus no monte. O seu caráter está a ser moldado em algo inquebrável. A dura realidade. Não pode desenvolver a força para cumprir o seu chamamento enquanto depende da aprovação de outras pessoas. Deus remove o apoio humano para que aprenda a depender inteiramente dele. Isto não é crueldade, é o cultivo do tipo de fé que move montanhas. A sétima e última verdade muda vidas. O seu isolamento não é uma preparação para mais solidão. É uma preparação para a ascensão que surpreenderá todos os que duvidaram de si. Vê alguém habilidoso no seu trabalho? Essa pessoa servirá diante dos reis. Provérbios 22:29. Deus não o está a castigar com a solidão. Ele está a posicioná-lo para a promoção. Enquanto todos os outros estão a ligar-se horizontalmente, Deus está a ligá-lo verticalmente. O seu período de solitude está a desenvolver competências que as multidões não podem ensinar. Discernimento profundo que vê através do engano. Fé inabalável que permanece quando tudo se desmorona. Dependência divina que extrai força do céu. E autoridade espiritual que inspira respeito sem o exigir. A verdade que não lhe dirão. A maioria das pessoas não consegue lidar com o peso do seu chamamento porque nunca aprende a estar a sós com Deus. Mas você é diferente. Está a ser preparado para algo extraordinário. Eis a mudança de mentalidade bíblica que transforma completamente a forma como vê a sua situação. Deixe de ver a sua solidão como rejeição e comece a vê-la como uma escolha. Deixe de ver o isolamento como um castigo e comece a vê-lo como uma preparação. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Isaías 55:8. A sua solidão não é aleatória, é intencional, estratégica e sagrada. Deus está a prepará-lo para algo que exige um caráter que só pode ser forjado na solidão. Então, aqui está o que precisa de fazer agora. Agradeça a Deus a sua solidão, porque ela é a prova da sua eleição. Deixe de se desculpar pelo seu crescimento espiritual. Confie no tempo dele para as suas ligações divinas e abrace o seu período de separação como se o seu destino dependesse disso, porque depende. A sua solidão tem um prazo de validade, mas o caráter que está a desenvolver é permanente. Use este tempo para aprofundar a sua relação com Deus. Desenvolva os seus dons em privado e ouça a sua voz com clareza. Não está sozinho porque não é amado, está sozinho porque foi escolhido, não está isolado porque foi rejeitado, está isolado porque está protegido, não está separado porque está quebrado, está separado porque está a ser edificado. A sua solitude é sagrada. O seu isolamento tem um propósito. O seu período de solidão é a forma de Deus o preparar para o seu período de influência. Agora, vá e abrace o seu chamamento, mesmo que tenha de percorrê-lo sozinho. Se tocou a sua alma, goste deste vídeo e comente se está pronto para abraçar o seu isolamento divino.